mensagem também não vai ser nada bom. Romanos 1,16. Vamos ler 1, 2, 3. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, as irmãs do Culto da Vitória escolheram essa temática, né? A temática é bem teológica, é bem doutrinária, né? Não é algo que se dá para falar sem passar por essa meditação. Nós tivemos aqui na primeira mensagem dessa campanha, o Marcelo trazendo fazendo um pano de fundo, né, de todo o livro de Romanos, e chegando aqui, trazendo aqui esse texto, mostrando-nos, né, com muita precisão a importância do Evangelho, né, e nós já destacamos aqui, até mesmo no culto de ensino, sobre que Paulo foi um dos maiores, né, teólogos e um dos maiores apóstolos, né? Dos 12 que existiram, Paulo foi maior em tudo, né? E aí eu fiz até a pergunta por que Deus usou tanto Paulo, mais do que os demais, e ele mesmo diz, eu trabalhei muito mais do que todos eles, e é verdade, porque houve esta graça tão abundante sobre Paulo para trabalhar tanto da maneira em que ele trabalhou, por causa da preparação de Paulo. Paulo estava mais preparado. Paulo foi um obreiro que procurou se aplicar mais, se dedicar mais. Então, quem mais tem, mais Deus usa. Porque a quem mais Deus dá, Deus também mais há de cobrar. Eu acho que tem muita gente que acaba se isentando, se colocar como isento de servir no reino de Deus, porque ele não quer ser cobrado, ele não quer ser responsabilizado. Mas vai ser responsabilizado. Porque embora você tenha um só talento, e você tenha enterrado ele, o Senhor vai te cobrar por ele. O Senhor vai te cobrar. E aqui não tem ninguém nesta igreja, nenhum membro batizado, nenhum congregado batizado no Espírito Santo, membros que não tenham um dom, uma capacidade ou uma habilidade natural que possa ser usado para o reino de Deus. Todos têm, todos nós temos. E é importante nós usarmos, porque o Senhor vai nos requerer, o Senhor vai nos cobrar. Então Paulo foi esse instrumento que Deus usou para revolucionar, para fazer com que o Evangelho tivesse um avanço, alcançasse terras ainda não alcançadas. Paulo foi esse instrumento. Além de ser esse instrumento que Deus usou para que através dos seus escritos fosse construída a doutrina bíblica da igreja. Tudo que nós queremos saber a respeito de fé, tudo que nós queremos saber a respeito de justificação, a respeito de salvação, a respeito de disciplina, a respeito de doutrina eclesiológica sobre a igreja, nós vamos encontrar nas epístolas de Paulo. É Paulo quem traz esses ensinos para nós. É aqui que a gente vem recorrer. As instruções que o Espírito Santo de Deus me revelou. Ele disse: eu não recebi isso de homens, eu recebi isso do próprio Cristo. E Paulo tinha essa autoridade para falar, porque ele foi um apóstolo de Jesus. Não é esses apóstolos aí meia boca que anda por aí dizendo que é apóstolo, não. Não é essa autoridade apostólica que anda por aí. Era um apóstolo de verdade, com as credenciais apostólicas, que teve um encontro pessoal com Cristo, porque o próprio Jesus se apresenta a Paulo, fala com Paulo em voz audível, e ele tem essa contemplação, e isso muda a vida daquele homem feroz, valente, que arrastava os cristãos para se transformar no apóstolo dos gentios e escrever essas pérolas maravilhosas. E Paulo então escreve a carta, ou a epístola, ou a emissiva aos romanos. Aqui está a teologia de Paulo, a teologia paulina. E quando nós olhamos esse versículo, eu quero ficar apenas nele, eu quero destacar aqui 3 palavras deste versículo. A primeira palavra que eu quero destacar é a palavra evangelho. A segunda palavra que eu quero destacar é a palavra envergonho. E a terceira palavra que eu quero destacar é a palavra poder.
Vamos lá? Primeiro, evangelho. Segundo, envergonhar ou envergonho. Terceiro, poder. Para ficar mais bonito, vamos lá. Primeiro, evangelho. Segundo, envergonho. Terceiro, mais uma vez que está feio. Primeiro, evangelho. Segundo, envergonho. Terceiro, poder. Mais uma vez, evangelho, envergonho, poder. Evangelho, envergonho, poder. Evangelho, envergonho, poder. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, na teologia de Paulo, evangelho significa as boas novas conhecidas. Que boas novas conhecidas são essas? Que Deus agiu em prol da salvação ou redenção do mundo, aonde? Na encarnação, na morte e na ressurreição de Cristo. Então, o que é evangelho? O que significa essas boas novas? As boas novas que é evangelho, o evangelho é boas novas, mas o que essas boas novas significa? Significa que Deus, em favor da salvação, da redenção, da humanidade, né, do mundo, o que ele fez? Ele agiu em favor da redenção da humanidade, aonde? Na encarnação. Aonde? Encarnação de quem? De Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então, o evangelho são as boas novas. São as boas novas. E o evangelho, querido, ele não apenas ele vai dar testemunho da salvação. Não, o evangelho não apenas dá testemunho da história da salvação. O evangelho é a própria história da salvação. É isso que é o evangelho. O evangelho ele não narra, não, o evangelho narra a história da salvação. Não, senhores, o evangelho é a própria história da salvação. É a própria história da salvação. E aqui no Novo Testamento, queridos, Jesus Cristo, ele aparece não apenas como o mensageiro. Jesus Cristo, ele aparece aqui no Novo Testamento não apenas como aquele que disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no... Então, Jesus aqui chega no Novo Testamento e aparece, depois do batismo, dizendo assim: creiam no Evangelho. E aqui ele não é só o mensageiro do Evangelho, ele é o próprio autor do Evangelho. Ele não apenas dá a mensagem, ele é o autor dessa mensagem. E não só isso, o mais interessante é que a mensagem do Evangelho, irmão, o assunto dela é o próprio Jesus. O Evangelho trata de Jesus, trata da sua encarnação, trata da sua morte e trata da sua ressurreição. Então o Evangelho não é uma nova lei, o Evangelho não é uma nova ordem, o Evangelho não é algo que nasceu na cabeça dos homens, não é uma ideia humana, não é obra da mente do homem, não, senhores. O Evangelho é a história de Cristo, é a história da manifestação do amor de Deus. O Evangelho é a história em que Cristo derramou o seu sangue em favor do mundo. O Evangelho, queridos, é a história da graça, do grande poder para a salvação da vida humana. Isso é o Evangelho. O Evangelho, querido, não é uma narrativa vazia. Evangelho, em resumo de tudo, é Deus, o próprio Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que veio ao mundo para libertar a humanidade do jugo do pecado. Isso é Evangelho. É isso que é Evangelho. Então Paulo está falando sobre este Evangelho. O Evangelho que Cristo veio, que Deus se manifestou, que Deus esteve entre nós, que Ele, na pessoa de Cristo, manifestou o seu amor, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse: eu voltarei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e deixou a sua igreja, na pessoa do Espírito Santo, impulsionando esta igreja para continuar pregando o Evangelho. Então o Evangelho é isso, o Evangelho é isso. Aí ele disse: não me
envergonho do evangelho, esse evangelho. Então, eu não tenho vergonha. Eu não me envergonho deste evangelho. Vergonha, envergonhar. A palavra vergonha, queridos, nesse contexto que está aqui, que está aplicado aqui em Romanos 1,16, representa, esta palavra aqui representa a desgraça que uma pessoa sente quando os acontecimentos mostram que ela confiou em algo vazio, algo vão. É aquela pessoa, irmão, que acredita em alguma coisa, mas que no final ela descobre que aquilo não tinha fundamentação nenhuma. Eu acredito que não tem pior desgraça no mundo para uma... Pastor, que palavra feia. Irmão, desgraça é ausência de graça. Mas não tem maior ausência de graça, irmão, numa pessoa quando ela partir para a eternidade e ela descobrir, quando chegar lá, que aquilo que ela acreditava não tinha valor nenhum. Não tem pior desgraça na vida de um homem que confia nas palavras de outro, acredita nos planos, nos projetos, nas palavras, nas promessas de uma pessoa, e lá na frente, aquela pessoa simplesmente mostra que não era nada daquilo que ele falava. Não tem decepção maior no mundo. Essa é vergonha. Não tem pior vergonha do que isso. E Paulo está dizendo que eu não me envergonho. O evangelho não me causa vergonha. Paulo estava convicto. Paulo estava convencido de quê? De que a sua confiança em Cristo não era em vão. Paulo estava convencido de que a sua confiança em Cristo não era uma confiança vazia. É por isso que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Pensa numa palavra forte, irmão. Pensa numa declaração poderosa. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu tenho acreditado. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho confiado em toda a minha vida. Eu sei que Ele me aguarda. E Ele tem uma coroa preparada para mim. Isso aqui é confiança, irmão. E porque Paulo confiava assim, queridos irmãos, que o fez apostar toda a sua vida na veracidade e na verdade do evangelho. Porque Paulo se entregou. Ele foi um bandeirante da propagação do evangelho, porque ele acreditou naquela mensagem. Por quê? Porque ele recebeu do próprio Cristo. Ele foi convencido pelo próprio Cristo. E não tem, meus amados irmãos, como escapar, como fugir, quando um homem e uma mulher é convencido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você é aprisionado por Ele. Você é algemado por Ele. Você é amarrado por Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso Paulo diz: eu não tenho vergonha. Eu não me envergonho. Essa era a confiança de Paulo, porque ele sabia, ele conhecia. Um dia ele foi levado até o terceiro céu, e ele disse: eu ouvi coisas que não são dignas ao homem, e como eu ouvi, coisas inefáveis. Eu vejo gente aí tendo sonho de barriga cheia. Ele disse que foi no céu e chega aqui contando um monte de coisa. Tô lorota, irmão. Quando o homem tem uma contemplação do céu, irmão, aleluia, ele só fala se Deus autorizar ele falar, se Deus mandar, porque aquilo foi para ele, para ele, para ele, para ele. Tem muito sonho que é para você, é para você, é para você. Fique calado. Se é correção, é para você, se corrija. Deus está mostrando para você, então é para você. Tem gente que quer vir na igreja e contar para a igreja, não é para você. O Senhor não te mostrou o que é para falar para a igreja. Então Paulo sabia em que ele acreditava, e isso faz toda a diferença, irmão.
não só em quem eu acredito, mas naquilo que eu acredito. E aonde está a consubstanciação, aonde está a estrutura, aonde está o fundamento, está aqui na própria palavra de Deus. É nisso que nós cremos. Tire a Bíblia do mundo e você verá o caos. Tire a Bíblia do mundo e você verá a degradação. Tire a Bíblia do mundo e você verá a destruição e ruína total do ser humano. Somente o Evangelho pregado, somente o Evangelho anunciado é capaz de gerar transformações. Então Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha, eu sei em quem acredito. Agora é possível, irmão, ter pessoas que infelizmente são a vergonha do Evangelho. E tem muitas. Tem pessoas que são a vergonha do Evangelho e tem aqueles que se envergonham do Evangelho. Tem os que são a vergonha do Evangelho. Por quê? Porque eles se envergonham do Evangelho. Eles envergonham o Evangelho. E aqueles que se envergonham do Evangelho, na igreja ele é crente, mas lá fora ele não. Ele é crente só dentro do templo. Saiu para fora, acabou. É mundano. A prática de vida e o estilo de vida dele e dela é mundano. São os que causam vergonha e os que têm vergonha do Evangelho. Tem pessoas assim. Dentro da igreja é santo. Dentro da igreja é separado lá. Saiu da porta, por aquela porta ali do templo, acabou. Viram um mundano qualquer, como qualquer um outro. Esses são os que causam vergonha ao Evangelho. E são os que têm vergonha do Evangelho, porque tem vergonha de quem é crente. Crente. Crente em Jesus. Não é evangélico não, é crente. Tem um monte de evangélico por aí, cantando música gospel, colocando música, mas a vida que leva, o estilo de vida, a maneira de viver, testemunha contrário. Porque estão dentro daquele evangelho progressista. Deus só quer o coração, mais nada. Vai nessa, vai indo. Vai indo, dizendo que Deus só quer o seu coração. Deus quer espírito, alma e corpo. Deus nos quer completo. E toda a nossa maneira de viver seja uma maneira que venha trazer glória para o nome do Senhor. E não vergonha para o Evangelho do Senhor Jesus. Então tem pessoas que se envergonham do Evangelho. E tem pessoas que têm vergonha do Evangelho e são a vergonha do Evangelho. E por que as pessoas tendem a se envergonhar do Evangelho, irmão? Dentro desse contexto, quando Paulo diz aqui, eu não me envergonho do Evangelho, porque naquela época era uma vergonha. Algumas pessoas tinham vergonha do Evangelho. Por que elas tinham vergonha? Sabe por quê, irmã Eva? Porque o Evangelho falava de um Cristo crucificado na cruz. E o que era um Cristo crucificado na cruz, irmão? O que era um homem crucificado na cruz? Era um malfeitor. Era uma das piores pessoas que eram decretado a morte de cruz. Então falar de um homem que é seu Salvador, que foi morto numa cruz, aquilo não era a maior vergonha, era escândalo. Então por isso era vergonha. Mas Paulo diz, eu não me envergonho deste Cristo crucificado. Porque enquanto o mundo e a sociedade olhava a Jesus como um criminoso cumprindo ali a sua sentença, Paulo olhava e via ali o Filho de Deus expiando o seu sangue para a remissão dos seus pecados. Porque era isso que estava acontecendo ali. Por que ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho, irmão, estava alcançando, sabe o quê? A classe mais baixa, mais pobre. Eram os escravos daquela época, irmão. Era a ralé, como dizia. A elite não. A elite intelectual não aceitava. Então o Senhor ia alcançando quem? Os pobres. O Evangelho chegava aos
aos pobres, eles aceitavam aquelas boas novas, eles aceitavam aquela mensagem de perdão, de salvação, aleluia, daquele Cristo crucificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele não se envergonhava do evangelho, enquanto essas pessoas tinham vergonha. Qual era outra causa para se envergonhar do evangelho, irmão? Era porque o evangelho proporcionava lutas. Teve mais luta do que Paulo teve, irmão. Nós aqui não sabemos o que é luta, irmão. A gente fala de lutas pessoais que a gente enfrenta, crise na família, algum problema de saúde que a gente enfrenta, algum problema relacional, a gente chama de luta. Problema financeiro, que às vezes nós mesmos cavamos problema, mas chama de luta. Não, isso é luta, irmão. Você fala, é luta? Não é luta não, isso é uma tribulação da vida. Consequência de muitas coisas nossas. Consequência do nosso próprio egoísmo. Orgulho, velho, pessoal. Mas Paulo não, ele sofria lutas mesmo. O evangelho proporcionava lutas para Paulo. Perseguição, apedrejamento. Foi espancado, surrado. Paulo levou taca, irmão, por causa da pregação do evangelho. Quem aqui já apanhou por causa da pregação do evangelho, irmão? Recebe uma crítica. Não vai ser crente, não, é tanto sofrimento. Que perseguição, meu Deus. Ai. Recebe uma crítica. Levar sua taca. Na quarentena de vara, 39 chibatadas. Então a gente vê a estrutura de fé de muita gente, irmão. Mas Paulo tinha razão para se envergonhar, mas ele não tinha vergonha do evangelho. Do evangelho. Sabe o que eu quero trazer você para ponderar nessa noite? Paulo não tinha vergonha do evangelho. A pergunta que fica nessa noite é, para mim e para você: será que nós não estamos causando vergonha a Deus? Ou será que Deus não tem vergonha de nós? Isso são reflexões que a gente tem que fazer, irmão. Para nós que queremos, dizemos que vamos herdar o reino de Deus, vamos herdar os céus, vamos entrar nos portões celestiais. Mas será que a maneira que nós estamos vivendo não está trazendo vergonha a Deus? Será que Deus não sente vergonha de mim e de você? Das palavras que falamos, das atitudes que temos, do comportamento com que nos comportamos. E se tem uma coisa, irmão, que Deus conhece, é a nossa alma, nosso coração. Deus nos conhece, Deus conhece os propósitos, as intenções que há dentro de nós. Então essa é uma pergunta que eu tenho que trazer, eu trouxe para mim e eu trago para a igreja. Será que não estamos causando vergonha a Deus? Será que não estamos em vergonha? Será que Satanás não está chegando diante de Deus, dizendo, me dá aquele ali, deixa eu cuidar dele, entrega ele na minha mão? Será que o Senhor está dizendo para Satanás, como disse a respeito de Jó, viste lá o meu servo Jó, não há homem na terra como aquele homem? Será que o Senhor pode falar isso de mim e de você? Qual o testemunho que Deus tem para dar a meu respeito e a teu respeito? Então Paulo diz, eu não tenho vergonha deste evangelho, deste Cristo crucificado, deste evangelho que é alcançado, que alcança pobres, deste evangelho que promove lutas, perseguições. Eu não tenho vergonha, porque eu sei que ele é verdadeiro. Eu sei que ele me reserva galardões na eternidade. Aqui eu sou peregrino, aqui eu sofro lutas, aqui eu sofro perseguições, mas o que me aguarda,
O olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não sentiu. Aleluia, aleluia. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de levar a Bíblia. Não tenha vergonha de encher a sua rede social de passagens bíblicas. Não tenha vergonha de promover o Evangelho. Tenha vergonha de atitudes que são contrárias à palavra de Deus. Tenha vergonha de vídeos que promovem a sensualidade, promovem as coisas erradas, promovem o descrédito do Evangelho. Mas não tenha vergonha de promover a palavra de Deus. E tem gente que promove tudo na rede social, menos a palavra de Deus. A obscenidade promove a licenciosidade, promove a sensualidade, promove as piadas, mas não promove a palavra de Deus. Tenha vergonha do Evangelho. Por quê? Porque é o quê? Poder. Aleluia. Bom, preste bem atenção nisso. O Evangelho é o quê? É o quê? Não. O Evangelho é? Não. O Evangelho é? Ficaram com medo, né, de falar? Não, mas está bem aqui escrito. O Evangelho é? Meu Deus, vocês estão engolindo. Quando você engole isso aqui, é poder, não. É o poder. É o poder. É o poder de quem? Do homem? É o poder da igreja? É o poder da sociedade? Não, é o poder de... Irmão, o Evangelho é o poder. É o poder de Deus. Então está dizendo o quê? O Senhor está dizendo que esse Evangelho aqui é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Por que Paulo fala isso, irmão? Porque os romanos, eles se vangloriavam do poder militar que eles tinham. O poder conquistador. O Império Romano conquistou, irmão. Só estudar a história você vê isso. Ninguém, irmão, conseguia resistir ao Império Romano. Eles conquistavam. Eles tinham um exército preparadíssimo. O poder militar, o poder bélico de Roma era imbatível. Aleluia. Eles saíam conquistando, saíam a conquistar, ninguém impedia o poder de Roma. Mas Paulo chega à igreja de Roma e diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho que eu prego é superior, muito mais poderoso do que todo o poder bélico do Império Romano. Oh, glória a Deus! Enquanto o poder de Roma destruía as nações, o poder do Evangelho ia salvando. Porque o Evangelho, irmão, não é para fazer trabalho ali social, disso, daquilo. Não, isso é a consequência, mas não é esse o objetivo. O poder do Evangelho é para transformar o homem. Porque é somente este Evangelho, somente ele é capaz de resgatar os homens do pecado. O poder bélico não consegue, o poder social não consegue. Pode fazer as maiores obras de caridade, mas é incapaz de transformar o homem. Aleluia, é incapaz de resgatar o homem do poder do pecado, é incapaz de transformar o homem.
Mas o poder do Evangelho consegue fazer com que a alma do homem seja liberta. O poder do Evangelho resgata o homem da culpa. Quantos de nós não vivíamos debaixo da culpa? Mas o poder do Evangelho foi lá e nos resgatou, aleluia. Vivíamos escravos e o poder do Evangelho chegou lá e nos libertou da escravidão. Era escravo dos finais de semana, das noitadas, das bebidas, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira. Mas o poder do Evangelho chegou lá e nos resgatou. O Evangelho é o poder de Deus, aleluia. Nos resgatou do castigo eterno, porque o salário do pecado é a morte. E o poder do Evangelho foi lá e nos resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que existem poderes que destroem, meus irmãos, aleluia. Mas o poder do Evangelho, aleluia, é o poder de Deus e não o poder dos homens para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando você prega o Evangelho, você está pregando o poder de Deus. Aleluia. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando o poder de Deus. Aleluia. O poder que pode libertar, o poder que pode curar, o poder que pode transformar, o poder que pode ressuscitar. Esse é o poder de Deus. E a palavra poder, irmãos, é dunamis ou dunamis. E dunamis é explosão. Dunamis, Paulo está dizendo, o Evangelho é o dunamis de Deus. O Evangelho é a explosão de Deus. A explosão de Deus, irmão, ela não vai explodir a cidade. Ela não vai destruir barreiras de concreto. Não, aleluia, pelo contrário. A dunamis de Deus, o poder de Deus, ele vai jogar abaixo toda a resistência intelectual e espiritual dos homens. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz do Evangelho. Satanás é um ser espiritual e cercou a mente do homem e da mulher para resistir, para não permitir que o Evangelho alcance a mente dele. Mas o Evangelho é explosão, é explosão, é explosão, é explosão para lançar em terra toda a resistência do homem. É a explosão de Deus, capaz, aleluia, de abrir cárceres em que as almas estão, aleluia, aprisionadas. Esse é o poder do Evangelho. Quantas pessoas viviam aprisionadas, escravizadas, cercadas, enclausuradas e não conseguia sair. A cela estava fechada. Mas o Evangelho, quando chegou, aleluia, lançou por terra, abriu todas as celas das prisões, aleluia, aleluia, e libertou, enquanto Paulo e Silas estavam presos naquela masmorra, aleluia, enquanto eles adoravam e oravam, o poder do Evangelho abalou as estruturas daquele lugar, e os cárceres se abriram, enquanto o Evangelho for pregado, cárceres vão se abrir, prisões vão se abrir, e almas vão ser libertas. Não tem ninguém inalcançável pelo Evangelho. Não tem a pior pessoa deste mundo que não possa ser, aleluia, transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, é a explosão de Deus. O Evangelho é a explosão de Deus, aleluia, capaz de despedaçar as correntes que tem aprisionado e prendido as pessoas nos seus vícios,
Eu tinha alguns vícios na vida, irmãos. E aqueles vícios iam me levar para uma completa ruína da minha alma, da minha vida. Mas o Evangelho chegou, aleluia. O dunamis de Deus chegou e destruiu aquelas correntes, aquelas algemas espirituais que me amarravam, que me prendiam, que me seguravam. É isto que o Evangelho proporciona. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... A pergunta é: você crê neste Evangelho? Porque o resultado, irmão, só é obtido para aqueles que creem. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A base, a segurança, a certeza, é a crença, é a confiança. Crês tu no que ouves? Crês tu na mensagem do Evangelho? Crês tu na mensagem da cruz? Crês tu que Cristo veio ao mundo, morreu por meu e por teus pecados, ressuscitou para garantir a mim e a você o direito de vida eterna? Crês tu? Crês tu que, amando ao Senhor, vivendo segundo a sua palavra, você verá o reino de Deus? Eu sei em quem eu acredito, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei pelo que eu vivo, e eu sei pelo que eu morro. Eu sei a quem tenho seguido. Eu sei em quem eu tenho todos esses anos confiado a minha vida, os meus sonhos, as minhas tristezas, as minhas vitórias, as minhas derrotas, os meus fracassos e os meus triunfos. Eu sei. Aleluia. Eu sei em quem acredito. Eu tenho acreditado neste Evangelho que transforma, imbatível. Aleluia. Essas boas novas que traz luz, libertação, cura, transformação. Isso é o Evangelho que gera em nós um poder, uma energia, aleluia, que nos eleva de um estado depressivo para um estado de êxtase espiritual. Isso é o que o Evangelho faz conosco. Não tenha vergonha do Evangelho. Viva segundo o Evangelho. Obedeça o Evangelho. Creia no Evangelho. Se renda ao Evangelho. Proclame o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Aleluia. Porque o Evangelho é o poder. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, diante de ti. Aqui estamos, Senhor amado, todos nós curvados, Senhor, ante a autoridade do teu Evangelho. Essas boas novas de salvação, essas boas novas que chegaram até nós, Senhor, aqui no Brasil. Pai, obrigado, Senhor, por trazer teus servos a esta nação e nos trazer, Senhor, a mensagem do Evangelho. Oh, Jesus amado e querido, para conhecermos, Pai, o que tem reservado para nós, o que o Senhor preparou para nós. Oh Deus, eu era uma criança, Senhor, sem esperança, Pai, querendo saber da vida eterna, Senhor, desesperado na minha alma, porque não sabia o que aconteceria depois da morte. Mas o Senhor proveu, Senhor, o teu mensageiro, e me fez conhecer o teu Evangelho, o teu Evangelho, o teu Evangelho. E o teu Evangelho me disse que o Senhor veio, Deus Filho,
veio a este mundo em minha mão e se entregou por mim, pagando o preço do meu pecado, pagando o preço da minha transgressão, pagando o preço do meu fracasso, para me garantir o direito de perdão, de reconciliação com Deus, de herdar a vida eterna. Senhor, obrigado, Deus. O teu evangelho é poder, o teu evangelho é luz, o teu evangelho liberta, o teu evangelho cura, cura a alma, cura o corpo, aleluia, cura a mente, o teu evangelho cura. Curabaia, narabassori, micandaraia. É o teu evangelho que é poder, é poder, é poder. Jesus veio, viveu entre nós, aleluia. E entre nós operou maravilhas e disse: eu continuarei convosco todos os dias. Ele está aqui nesta noite, aleluia. O autor do evangelho, ele está aqui nesta noite. Aquele que é a mensagem principal do evangelho, ele está aqui nesta noite. Toca, Senhor, teu povo nesta noite. Toca agora, Senhor, teu povo nesta noite. Transforma, Senhor, nesta noite o teu povo. Gera, Senhor amado, um novo homem e uma nova mulher, novos sentimentos na alma deste homem, desta mulher. Gera, Senhor. Urabacanarabaia naramas. Eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é poder, é poder, é poder, é poder. O evangelho é poder, é dunamis. O evangelho é explosão, explosão. É algo que impacta nossa alma, que impacta nossa mente. É poder de Deus para a salvação. Salvação é libertação, salvação é transformação, salvação é saúde. Oh, Senhor amado, gera no teu povo, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sem nenhuma explicação. Então adore assim: Espírito, 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 aleluia. E desce como fogo, aleluia. Vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. É poder de Deus o evangelho, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, o evangelho é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Cura Jesus, transforma Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Deus, dá-nos uma noite de paz, de comunhão, Senhor. Dá-nos um final de semana de bênção, de vitória, Senhor amado. Oh, que o teu poder, o poder de Deus, o poder do evangelho, seja, Senhor, uma explosão e uma implosão dentro de nós, Senhor da glória, gerando em nós mudanças, transformações, Pai. Meu Deus, quebrando o nosso ego, o nosso orgulho, Senhor, destruindo as resistências, meu Pai amado, que em nós foi levantada, meu Pai, que nos impede de desfrutarmos, Senhor, de toda a Tua glória, de Tua presença, da comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmão.